Dando continuidade às nossas atividades, iremos iniciar a apresentação oral dos 5 melhores trabalhos do terceiro encontro científico do PPGCS, que concorrerão ao prêmio de melhor trabalho do evento. Para compor a banca avaliadora, chamamos os queridos egressos da UFMT Sinop, inclusive 2 deles sendo egressos do nosso programa de pós-graduação de Ciências em Saúde da UFMT Sinop, o PPGCS, Mestre Carla de Sena Guedes, graduada em Ciências Biológicas pela PUC, Minas Gerais. A Carla obteve seu título de mestre no PPGCS no ano de 2019, sob a orientação do Prof. Dr. Cor Jesus Fernandes Fontes. Atualmente é aluna de doutorado do Programa de Doutorado em Ciências da Saúde da UFMT de Cuiabá. Carla, é um imenso prazer contar com sua participação. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu que agradeço pelo convite, me senti muito lisonjeada. É bom poder colaborar um pouco com um curso que tanto, acrescentou na minha vida acadêmica e está acrescentando, ao UFMT agora Cuiabá, e eu também tenho uma parceria com a Fiocruz. Então, assim, um pouquinho, dá um pouquinho dá um retorno, dessa pós-graduação que acrescentou tanto na minha vida acadêmica. Então, eu agradeço desde já a todos pelo convite, por todos que estão participando, estão nos ouvindo agora, sábado à tarde, e espero que, fechar com chave de ouro aí, vocês fechem com chave de ouro esse encontro tão bonito que está sendo. Obrigada, Carla. Mestre Emília Cuina Tomazelli, graduada em enfermagem pela UFMT Sinop, a Emília obteve seu título de mestre no PPGCS no ano de 2019, sob a orientação da professora doutora Cibele Bonacorsi. Atualmente é doutoranda em biotecnologia no Institute for Multidisciplinary Research and Applied Biology na Universidade Pública de Navarra, na Espanha. Emily, é um prazer contar com sua participação. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui participando desse evento. Participei da primeira edição como aluna, apresentando meu trabalho, e agora também como avaliadora. Então, me sinto realmente feliz e honrada, agradecida pelo convite. Obrigada. Obrigada. Doutor Gustavo Augusto Ferreira Mota, graduado em enfermagem pela UFMT Sinop, o Gustavo obteve seu título de mestre no ano de 2017 e doutor recentemente no mês de setembro de 2021, ambos no Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. Atualmente atua como enfermeiro e coordenador em pesquisa clínica na Unidade de Pesquisa Clínica FMB Unesp. Gustavo, é um prazer contar com a sua participação. Muito obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, tá bom, professor André Nascimento e toda a equipe organizadora, do terceiro encontro científico do PPGCS, tá bom? É uma alegria muito grande para mim estar aqui avaliando esses trabalhos, da casa de onde eu me formei, que tenho ótimas lembranças, tá bem? Tenho muitas boas lembranças aí da UFMT Sinop. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Gustavo. Antes de chamar o primeiro trabalho, gostaríamos de lembrar que cada autor terá até 15 minutos para apresentar. Depois, a banca terá até 10 minutos para arguir. Cada membro da banca emitirá uma nota de até 10 pontos para cada trabalho. As 3 notas serão somadas à nota recebida no processo de submissão do resumo e a média das 4 notas será obtida. O trabalho vencedor será o que obtiver a maior média. Então, agora sim, para apresentar o primeiro trabalho, convido a aluna Kathleen Lohane da Costa Batista da Silva. O trabalho é intitulado Avaliação da formação de biofilme por Staphylococcus aureus quando tratados em concentrações subinibitórias de antimicrobianos. Kathleen, a palavra é sua. Olá, boa tarde. Posso compartilhar aqui,
Deixa eu compartilhar minha tela. Pessoal, vocês conseguem enxergar? Eu vou abrir aqui a apresentação. Sim, agora tá aparecendo. Tá aparecendo? Eu vou abrir Aham. aqui. Tudo certo? Alguém pode me dar algum retorno? Sim, tudo ok. Tudo ok? Tá. Posso começar, hein? Sim. Ok, não, eu tô perguntando porque eu não tô enxergando ninguém aqui. Ok. Pessoal, boa tarde. Eu me chamo Kathleen e, juntamente com a minha orientadora, a doutora Fabiana Donofrio, vou trazer, então, aqui alguns resultados a respeito da avaliação da formação de biofilme pela bactéria Staphylococcus aureus quando tratada em concentrações subinibitórias de antimicrobianos. O micro-organismo em questão, né, a bactéria Staphylococcus aureus é uma bactéria gram-positiva, atualmente é considerada aí uma das maiores causadoras de infecções nosocomiais, né, tanto nosocomiais como infecções adquiridas em comunidade, e uma das estratégias utilizadas por ela é a formação de biofilme, né? Biofilme eu trouxe aqui apenas uma definição, que se trata de complexas comunidades de micro-organismos encontrados presos a uma superfície ou imersos numa matriz extracelular de polímeros. Essa matriz, geralmente, ela pode mudar de uma bactéria, de um micro-organismo para o outro, né? Mas geralmente ela é composta aí por proteínas, lipídios, DNA extracelular, vai variar muito de uma cepa para outra. E esse biofilme acaba transferindo aí, trazendo vantagens para os micro-organismos, né? Uma das vantagens é justamente uma proteção e essa resistência aos antimicrobianos, né? Se tratando dos antimicrobianos, do tratamento terapêutico, né, nós temos as concentrações inibitórias mínimas, que é considerada a concentração mínima capaz de inibir o crescimento dos micro-organismos. Considerando isso, nós temos então as subsins, que seria meia concentração inibitória mínima. E muitos estudos trazem, inclusive estudos bastante atuais, trazem que essas subsins acabam modificando a própria morfologia da bactéria, modificando a taxa de crescimento das bactérias, né? Alteram também fatores de virulência, então tem alguns estudos que mostram, por exemplo, um aumento, né, nessas concentrações, um aumento da expressão de algumas toxinas pela Staphylococcus aureus, e também acabam interferindo, então, na ação farmacológica dos antimicrobianos. Considerando isso, o objetivo aqui do trabalho foi avaliar como essas subsins da amoxicilina, da claritromicina e do ciprofloxacino vão atuar, então, na síntese do biofilme pela Staphylococcus aureus. A cepa utilizada, então, foi a Staphylococcus aureus ATCC, uma cepa padrão 25923, é uma cepa cedida pela Fiocruz. E o primeiro passo, então, foi justamente determinar essa concentração inibitória mínima, né, de cada um desses 3 antibióticos. Foi determinada aí, então, pelo teste de sensibilidade aos antimicrobianos, e foi realizado, então, através do método de microdiluição em placa, né, feita toda a diluição em série ali em microplacas de 96 poços, e aí foi determinada, então, essa concentração inibitória mínima. Foi feita em triplicata, e aqui a gente consegue observar, então, os dados, quando eles foram jogados nos gráficos, né, a gente tem, então, aí esse efeito dose-resposta para cada antibiótico, né, e a gente consegue perceber, então, através do gráfico, justamente qual é a concentração inibitória mínima para cada um. Não sei se vocês conseguem observar. E a partir daí se estabeleceu, né, qual seria a subinibitória, que é meia concentração inibitória. Então, ficou estabelecido que para o ciprofloxacino, a subsin seria 0,5 microgramas por mililitro, para a claritromicina 0,25 e para a amoxicilina 0,62. Em seguida,
foram realizadas, então, as suspensões bacterianas, né, utilizando caldo BHI. Foi feita essa primeira etapa em tubos de 15 ml, e aí, em seguida, foi feita, então, a partir dessas suspensões, né, tendo ali a suspensão para controle, o controle positivo, e as outras 3 com suspensão bacteriana, mais os respectivos antibióticos. E aí foi feita essa distribuição, então, em microplacas e feita a incubação aí a 37 graus Celsius por esses períodos de 3, 6, 12, 22 e 48 horas, né? Isso para a gente conseguir traçar aí uma curva de crescimento mesmo do biofilme, né? Para a gente avaliar quando há um maior crescimento, né? Tentar pegar tanto aí uma fase mais exponencial do crescimento desse biofilme, como também uma fase mais estacionária. Em seguida, aí foi feita, então, a quantificação, utilizando a coloração por cristal violeta, que é mais padronizada, né? E, em seguida, feita a leitura no leitor de ELISA, obtendo, então, a densidade inicial, antes da incubação, e depois a densidade final. Aí, a partir disso, desse resultado, a gente consegue, então, nós conseguimos classificar em níveis de produção de biofilme, né, de acordo com a fórmula de Stepanovic e colaboradores. Essa é uma fórmula muito utilizada em muitos trabalhos para essa quantificação fenotípica da biomassa, da massa de biofilme, que é essa fórmula aqui que eu tentei trazer aqui embaixo, onde nós vamos subtrair a DO inicial da DO final. E aí, a partir disso, nós obtemos, então, o valor da biomassa que foi formada ali nessas concentrações. Então, aliás, só para explicar aqui a fórmula, né? Então, se essa DO inicial ela é menor ou igual à DO final, a cepa é considerada não produtora. Se essa DO final for maior em até 2 vezes do que a DO final, ela é considerada fraca produtora. Do que a DO inicial, desculpa. Se a DO final for de 2 a 4 vezes maior que a DO inicial, ela é considerada produtora moderada, e mais de 4 vezes maior do que a DO inicial, é considerada uma forte produtora. E aí, sim, como resultado aqui, nós trouxemos essa primeira imagem aqui. A biomassa produzida por Staphylococcus aureus tratada na subsim de ciprofloxacino, claritromicina e sem tratamento, nesse período de 3, 6 e 22 horas de incubação. Os resultados da amoxicilina não foram mostrados aqui, porque nesse período, né, as amostras de 3, 6 e 22 horas da amoxicilina, houve contaminação. Então, nós trouxemos aqui os resultados da Clari e do ciprofloxacino, onde a gente consegue observar, né, a partir de um período aí, um crescimento exponencial dessa biomassa. Aqui nessa figura, nesse gráfico, a gente tem, então, a biomassa que foi produzida, tratada na subsim, do ciprofloxacino, da claritromicina e aqui da amoxicilina, comparando também com sem tratamento por 12 horas, que é o que a gente vê aqui em preto. Então, aqui a gente consegue observar, né, principalmente se tratando ali nas concentrações subinibitórias do ciprofloxacino e da claritromicina, aqui em cinza e nesse cinza mais claro, a gente consegue observar uma redução dessa biomassa, né? Fica bem explícito aqui nesse gráfico, o que pode acabar demonstrando aí uma eficiência, né, da atividade antimicrobiana nesse período aí de até 12 horas de incubação da cepa. E aqui, nesse outro gráfico, nós temos, então, a biomassa produzida pela bactéria tratada na subinibitória do ciprofloxacino, da claritromicina, comparando também com o controle, por 48 horas. E aí, ao contrário do gráfico anterior, nós conseguimos observar aí que há um crescimento, né? Então, nessas 48 horas de incubação, há um processo inverso aí, há um crescimento da biomassa. Aqui eu trouxe essa tabela porque traz os números, né, que foram obtidos, e aí demonstra bem esse resultado. Nós temos aqui os antibióticos nessa coluna, né, o ciprofloxacino, a claritromicina e a amoxicilina, considerando aqui a amoxicilina, que nós conseguimos avaliar apenas em 12 horas, né, de incubação devido à contaminação, e os outros antibióticos e os períodos aqui de incubação, né? Então, aqui a gente consegue
fica bem evidente que a cepa, né, em 22 e 48 horas, nessas concentrações de todos os antibióticos, elas acabaram tendo a mesma capacidade de formar biofilme se comparado com o controle, né? Então, elas foram consideradas forte produtoras de biofilme, enquanto que em até 12 horas de incubação, nós temos aí uma produção menor dessa biomassa. E como conclusão, nós trazemos, então, que as concentrações subinibitórias da claritromicina e do ciprofloxacina inibem, né, a formação do biofilme por até 12 horas de incubação. E, após esse período, foi observado, então, um aumento dessa biomassa, o que pode indicar aí a diminuição na eficiência da atividade antimicrobiana. Os testes com amoxicilina serão refeitos devido à contaminação, e eu agradeço pela atenção de todos vocês. Muito obrigada. Essas foram as referências. E é isso, pessoal. Obrigada. Agora a discussão está aberta, a banca pode ficar à vontade. Oi, Kathleen. Parabéns pelo trabalho. Estão me ouvindo? Oi, Emília. Estou ouvindo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito bacana saber que você está trabalhando com esse tema, eu não sabia. A gente sabe que é um tema bastante importante, né, por conta que nos hospitais existe um alto nível de infecção, de mortalidade por conta dessas resistências, né, dessas infecções, sobretudo com estafilococcus. E eu gostaria de perguntar só o que vocês utilizaram como critério para selecionar os antibióticos, então, para o seu estudo. Assim, bom, nós usamos como critério básico, assim, primeiro, a sensibilidade, né, da bactéria, porque ela é resistente a outros antibióticos, como, por exemplo, a vancomicina. Então, a gente usou esse critério. E também, assim, o intuito é pegar algo que não foi feito. Então, assim, não foi encontrado esses estudos relacionando as concentrações subinibitórias desses antibióticos. Agora estão saindo alguns estudos, mas, assim, esse foi o intuito de trabalhar com esses antibióticos. Até considerando que é possível que a gente modifique até o final, né, que a gente utilize algum outro antibiótico também, mas foram basicamente esses os critérios. Então, vocês não utilizaram vancomicina, por exemplo? Não foi... Não. Pelo alto índice porque a bactéria é resistente, aí a gente não quis utilizar, não. Ok. Obrigada. Kathleen, tudo bem? Parabéns. Está escutando? Tô. Parabéns pela apresentação. Uma coisa eu acho que passou bem rápido ali, só para ter uma noção, assim. Você já está em que parte do final já da pós? Ou você tem quanto tempo de pós-graduação? Ai, em tempo, assim, agora você não já vou... está... Não, você está no final? Você já está para defender? Finalizei dois semestres, aí agora a gente entrou, a minha orientadora optou pelos experimentos agora, nessa fase, então a gente está nessa fase dos experimentos. E ainda tem uma fase que a gente pretende fazer mais para frente para avaliar a expressão gênica. É isso que eu queria saber, porque eu acho que você está bem no início, tem muita coisa para ser feita, né? Porque é um trabalho que dá para fazer muita coisa, está bem legal, assim, eu achei. Parabéns pelo trabalho, eu desejo que vocês perseverança aí nesse trabalho, que vai dar muitos bons frutos aí. Era isso que eu queria saber, só para saber, porque eu acho que tem muita coisa para fazer. Sim, nós pretendemos utilizar... Já está lindo o trabalho, gênica. mas isso, vai brilhantar ainda mais o seu trabalho, tenho certeza disso. Antes de eu perguntar, você já falou da expressão gênica. E nós também estamos tentando outros métodos, né, como o BTA, enfim, alguns métodos interessantes aí para quantificar. Ok, obrigada.
Olá, Kathleen, está me ouvindo? Tô sim, boa tarde. Boa tarde, parabéns, tá bom, pelo trabalho, Obrigada. uma boa didática. Tenho algumas questões para falar contigo. Qual a sua formação? Eu sou enfermeira. É enfermeira, legal, parabéns. Isso. Qual que é a sua participação no trabalho? Foi você que fez todos esses ensaios? Sim, sob a orientação da minha orientadora, né? Assim, eu tenho um auxílio, tinha até o semestre passado, de uma bolsista, mas sim, somos nós que realizamos. Sempre Legal. sob a supervisão. Entendi. Não, legal. E de onde que surgiu essa ideia do trabalho? Você viu algo legal, interessante, de outros papers? E como é que vocês chegaram nessa dose adequada? Vocês tiveram que fazer como se fosse um piloto até chegar na dose adequada para poder utilizar? Aqueles testes, eu posso dizer como se fosse um piloto? Sim, na verdade, a professora, a minha orientadora já trabalhava com isso, né? Há um tempo. Então, precisou ser feito, sim, algumas adequações, né, nos protocolos, enfim, para a gente poder chegar nas concentrações, enfim, baseado em estudos, né, em estudos anteriores. Correto. E última perguntinha, questão rápida, a gente ainda tem tempo. Eu acho que passou batido, não sei se foi falta de atenção minha, mas qual análise estatística que vocês utilizaram? A Entendeu? análise estatística. Isso. Sim. Qual que é a análise estatística que vocês utilizaram para poder falar que um foi diferente do outro aí? Na verdade, essa é a fase que a gente está trabalhando agora, para embasar os resultados que a gente obteve, né? Porque nós lançamos no programa. Correto. E aí, através dos gráficos, nós conseguimos, então, chegar a esses resultados, também comparando com estudos anteriores, mas essa fase da análise estatística mesmo em si, de utilizar lá as análises, é a fase que a gente está agora. Entendi. Então, vocês não, por exemplo, se você tem 4 grupos, ou... Seriam... Né, você possui quantos grupos? Seriam 4, né? 4 por grupos? enquanto. Então, porque teoricamente, vocês têm que utilizar uma nova de 2 vias. Vocês não fizeram isso, por enquanto. Não, ainda não. Seriam estados parciais esses. Entendi. Então, tá bom, então. Mas, obrigado, viu? mas nós pretendemos utilizar, sim. Então, tá bom. Obrigado. Bom, muito obrigada, Kathleen. Passamos agora para o segundo trabalho. Ele será apresentado pela aluna Milena Kremer de Souza. O título do trabalho é Melatonina induz a parada do ciclo celular e diminuição da atividade enzimática de LDH em células HUH7.5 de carcinoma hepático. Milena, a palavra é sua. Boa tarde, gente. Todo mundo me ouvindo bem, né? Acredito. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Espera aí. Só um momento. Foi aí meus slides, vocês estão vendo? Sim. Só colocar para apresentar aqui. Bom, gente, vou começar então. Primeiramente, né, boa tarde. O meu nome é Milena. Eu sou aluna de graduação da Universidade Estadual do Norte do Paraná. E esse trabalho ele foi realizado em parceria com o programa de pós-graduação em patologia experimental da Universidade Estadual de Londrina, sob orientação do professor Dr. Fábio Seiva. E o título do nosso trabalho é Melatonina induz parada do ciclo celular e diminuição da atividade enzimática de LDH
em células H ou H7.5 de carcinoma hepático. Segundo dados da OMS de 2020, o câncer de fígado figura em 6º lugar no maior número de casos mundiais e em 2º lugar no maior número de mortes. Dentre os tipos de câncer de fígado, o carcinoma hepatocelular é o tipo mais comum, justamente por ser um câncer primário, que é derivado dos hepatócitos. E os principais fatores de risco para desenvolvimento dessa doença envolvem o alcoolismo, a hepatite B e C e a esteatose hepática não alcoólica. Atualmente, o único tratamento padrão disponível para a doença é a utilização do medicamento sorafenib, que pode ser usado em associação com algum outro quimioterápico ou de maneira isolada. Contudo, a quimiorresistência é uma característica bem latente desse tumor, o que faz com que esse tratamento que esteja hoje disponível tenha sua eficácia bem reduzida. Então, quando a gente analisa, né, o metabolismo de uma célula normal na presença de oxigênio, a via preferencial que essa célula utiliza para a produção de ATP é a via da fosforilação oxidativa na mitocôndria, gerando ao final do processo um saldo de 30 a 32 ATPs. Agora, quando a gente analisa o metabolismo de uma célula tumoral na presença ainda de oxigênio, a via preferencial para a produção de ATP não é a da fosforilação oxidativa. Essas células, ainda não se sabe exatamente por quê, elas têm preferência por reduzir piruvato a lactato, diretamente, né, a lactato, por meio da enzima lactato desidrogenase, a LDH, gerando apenas duas moléculas de ATP ao final desse processo. E isso, né, esse processo que acontece nessas células tumorais, ele é chamado de glicólise aeróbica ou também de efeito Warburg. E aqui a gente consegue perceber duas características que são bem importantes, né, na carcinogênese, que é justamente o alto consumo de glicose por conta dessa baixa produção de ATP, além dessa alta atividade da lactato desidrogenase junto com uma grande produção de lactato. A melatonina, ele é um hormônio produzido majoritariamente pela glândula pineal, que tem como principal função a regulação do ciclo circadiano. Esse hormônio ele é também produzido em menores quantidades em alguns outros órgãos, como, por exemplo, o fígado. Porém, em células tumorais, alguns outros efeitos da melatonina já foram descritos, como a imunomodulação, seu efeito antiangiogênico, a promoção da apoptose, seu potencial antimetastático e além também da modulação do metabolismo energético. E esse último tem muito a ver com a nossa hipótese principal para esse trabalho, que é justamente de que a melatonina é capaz de modular o metabolismo energético das células H ou H7.5, influenciando principalmente no efeito Warburg, diminuindo esse efeito, além também de influenciar a progressão do ciclo celular dessas células. Com isso, nosso objetivo com esse trabalho foi de avaliar os efeitos da melatonina sobre a progressão do ciclo celular, além de mensurar a atividade da lactato desidrogenase nas células H ou H7.5 de carcinoma hepatocelular. Para isso, primeiramente, nós realizamos o ensaio de viabilidade celular, por MTT, onde as células HOH7.5 foram tratadas com melatonina nas doses de 0,5 a 4 milimolar. Essas células foram incubadas em placas de 96 poços pelo período de 24 horas. Posteriormente, essas células foram analisadas por meio de espectrofotometria, e com esses resultados nós calculamos a nossa EC50. Posterior ao ensaio do MTT, nós fizemos mais 2 experimentos, né? Um para avaliar a atividade da lactato desidrogenase e outro para avaliar a progressão do ciclo celular. Para avaliar a atividade da LDH, as células foram novamente tratadas com melatonina, só que agora nas doses de 2 e 4 milimolar, essas doses que foram previamente definidas pelo ensaio de MTT. Essas células foram incubadas em placas de 24 poços
pelo período também de 24 horas, e posteriormente também analisadas por meio de espectrofotometria. Já para avaliar a progressão do ciclo celular, as células foram novamente tratadas com melatonina, nas doses de 2 e 4 milimolar, agora incubadas em placas de 6 poços pelo período de 24 horas. E essas células foram posteriormente analisadas por citometria de fluxo. Para avaliar os nossos resultados, né, nós fizemos essa avaliação por meio de ANOVA, e esses nossos resultados foram considerados significativos quando o P menor do que 0,05. Então, como resultado, eu tenho aqui primeiro um ensaio de viabilidade celular, onde aqui no eixo Y a gente tem a porcentagem de células viáveis, e no eixo X a gente tem os tratamentos que foram feitos com melatonina no período de 24 horas, além também dos nossos grupos controle, veículo e controle positivo. A gente consegue observar aqui que em todos os tratamentos feitos com melatonina houve diminuição da viabilidade dessas células. E com esses resultados, nós calculamos posteriormente, por regressão logarítmica, a nossa EC50, que foi de 3,9 milimolar para células H ou H7.5 no período de 24 horas. Levando isso em consideração, nós adotamos, então, as doses de 4 milimolar, que foi considerada como a nossa EC50, e também resolvemos testar o efeito de metade dessa dose, ou seja, de 2 milimolar. Aqui, nós temos o resultado da avaliação da atividade enzimática da LDH. E nós avaliamos a atividade dessa enzima tanto no sobrenadante da célula, ou seja, no meio de cultura em que essa célula estava, e também no meio intracelular. Então, olhando aqui primeiramente o nosso gráfico A, ele mostra para a gente, né, a avaliação do meio de cultura da célula, que houve, na dose de 4 milimolar, um aumento significativo na atividade dessa enzima. E isso é para a gente um indicativo de morte celular, justamente pelo fato da LDH ser uma enzima predominantemente intracelular. Então, para que ela esteja, né, estivesse no meio de cultura, é preciso que essa célula tenha sofrido morte, né, consequentemente lise e liberada essa enzima para o meio extracelular. Agora, observando aqui o nosso gráfico B, ele mostra para a gente a atividade intracelular dessa enzima. E aqui nós observamos, tanto na dose de 2 e de 4 milimolar, uma diminuição significativa na atividade dessa enzima. E esse é um resultado muito interessante, porque ele corrobora com a nossa hipótese de que a melatonina é capaz de modular o metabolismo energético celular, justamente diminuindo a utilização da via da glicólise aeróbica e fazendo com que essas células voltem a utilizar a via da fosforilação oxidativa, justamente por ter a sua atividade enzimática diminuída perante o tratamento com melatonina. Por fim, nós analisamos também a progressão do ciclo celular dessas células tumorais. Aqui nós temos 3 histogramas, né, que mostram os nossos grupos controle, 2 milimolar e 4 milimolar, e esses histogramas foram utilizados para montar esse gráfico que a gente tem aqui ao lado, que ele mostra para a gente aqui no eixo Y a porcentagem de células e aqui no eixo X as fases do ciclo celular em que essas células se encontravam. Aqui a gente percebe, nas fases G0 e G1 do ciclo celular, um aumento significativo na porcentagem de células dos tratamentos com ambas as doses de melatonina. Já na fase S, a gente percebe uma diminuição significativa da porcentagem de células em ambos os tratamentos. Agora, na fase G2M, a gente também percebe uma diminuição significativa da porcentagem de células, porém, apenas no tratamento com 4 milimolar de melatonina. Esse aumento significativo
que a gente observou nas fases G0 e G1 do ciclo celular, ele indica para a gente de que houve parada do ciclo celular justamente nessa fase, diminuindo, então, consequentemente, né, no caso, a atividade mitótica dessas células tumorais. E outra coisa interessante é que aqui no histograma, essa fase aqui em verde, ela mostra para a gente um aumento também da porcentagem de células. E essa daqui é uma fase chamada de sub-G0. E o aumento da porcentagem de células nessa fase sub-G0 é para a gente um indicativo de morte celular. Porém, a gente ainda não avaliou, né, os mecanismos exatos, né, envolvidos nessa morte. Isso ainda vai ser determinado no decorrer da nossa pesquisa. Portanto, nós confirmamos a nossa hipótese de que a melatonina é sim capaz de modular o metabolismo energético celular, diminuindo a utilização da via da glicólise aeróbica pelas células tumorais, as células H ou H7.5, e aumentando a utilização da via da fosforilação oxidativa. Além de que concluímos também, né, que a melatonina foi sim capaz de influenciar no ciclo celular dessas células, promovendo então parada no ciclo celular nas fases G0 e G1. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de apresentar o nosso trabalho no terceiro encontro científico, e é isso, muito obrigada. Certo, agora está aberta a discussão, a banca pode ficar à vontade. Milena, meu Deus, que trabalho bacana, hein? Você está na graduação? Estou na graduação. Esse trabalho já está próximo de ser publicado, praticamente. Só falta esse próximo ensaio aí que falta e já vai ser publicado. Falta pouco. Então. Então, e você vai ingressar no mestrado? Provavelmente com o meu mesmo orientador, porque ele é orientador da patologia lá na UEL também. Por isso que a gente fez essa parceria. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação, foi muito didática, eu entendi, confesso que não é a minha praia, mas eu queria saber de você, assim, qual o impacto desse seu trabalho para a comunidade? O que você acha de bom que esse trabalho vai trazer né, para a gente, assim? Vamos falar de uma forma mais leiga, assim. Então, é justamente o que eu falei lá no primeiro slide. Esse tipo de câncer de fígado, na realidade, câncer de fígado no geral, é um câncer que tem um tratamento muito complicado e, na realidade, muito escasso. Além de que os tratamentos que a gente tem disponíveis hoje, né, eles trazem muito impacto, né, muitos efeitos colaterais para o paciente. Então, a melatonina, na realidade, esse é até uma coisa que a gente quer fazer no futuro, testar isso em vivo, né? Para ver como que é a avaliação, como se, tipo assim, se realmente não vai ter efeito colateral para o paciente, porque essa é a ideia real do trabalho, né? Você conseguir apresentar um tratamento que seja mais eficaz e que não tenha tantos efeitos para o paciente como os tratamentos que existem hoje. Então, essa é a nossa ideia para o futuro, né? Quem sabe no meu mestrado, doutorado, fazer uma avaliação em vivo da melatonina para a gente ver os efeitos dela. Muito legal. Obrigada. Eu agradeço. Milena, parabéns pelo seu trabalho, ficou muito claro, bastante, como você expôs os resultados também ficou claro para mim. Eu não tenho nenhuma pergunta, ia perguntar se vocês pretendiam de in vitro para in vivo, então espero, né, que o seu trabalho continue, que no mestrado, enfim, seu grupo de pesquisa continue nessa linha e possa aplicar para outro modelo, porque é bastante interessante e importante, como você comentou, né, por conta dos problemas que a gente tem com as terapias convencionais. Obrigada pela sua apresentação. Que agradeço. Olá, Milena, você está me ouvindo?
Tô sim. Boa tarde, viu? Parabéns pelo trabalho. Eu tenho algumas perguntas sobre o seu trabalho, tá bom? Sou um entusiasta de metabolismo energético, tá Tá. bem? Primeiro, qual que é o citômetro de fluxo que vocês utilizaram? É o BD. O BD Faxcanto 2 ou 1? Calma aí, que eu vou usar uma moto. Olha, eu não lembro exatamente. Eu só sei que, na realidade, para fazer essa citometria de fluxo, a gente faz uma parceria com outro rapaz do laboratório, que ele é o único que sabe trabalhar com o citômetro. Então, a única coisa realmente que eu lembro mesmo é que é o citômetro BD. Ah, tá bom. Não, eu fiz essa pergunta para você que dependendo do citômetro que você me falasse, ele tem uma robustez maior ou menor para outras perguntas que eu gostaria de fazer contigo, mas não tem problema. Uhum. Não tem problema algum. Essa fase sub G0, você não acha, você procurou em algum estudo, você não acha que essas células poderiam estar quiescentes? Não que elas estariam mortas, mas de forma quiescente? Ou todas as células, por exemplo, tumorais, elas estariam mortas na fase sub G0? Por que eu te pergunto isso? Porque eu trabalhei no mestrado com citometria de fluxo, tá bom? Uhum. Só que eu trabalhei com cardiomiose. Então, teoricamente, existem algumas coisas que são semelhantes, mas outras não, né? Eu não tenho tanto entendimento com relação às células tumorais, tá Uhum. bom? Então, na sub-G0, elas estariam mortas. É isso. Então, é que esse aumento, ele pode ser, né? Ele é um indicativo de morte, só que ainda a gente vai confirmar isso por meio dos outros experimentos que a gente ainda tem para fazer, porque a gente ainda não sabe exatamente o mecanismo que está envolvido nisso, mas a princípio, sim, essas células tumorais na fase sub-G0, elas estariam mortas, sim. Entendi. Então, vocês não fizeram aquele ensaio de apoptose, por exemplo, que existem uns marcadores para a gente poder ver se realmente elas estão mortas, correto? Então, na realidade, o ensaio de apoptose ele foi feito, mas nós ainda não analisamos os resultados, por isso que eu não apresentei eles aqui. Ah, entendi. Legal. Outra pergunta, qual foi o agente, né, fluorescente que vocês utilizaram para poder marcar o DNA dessas células? Foi anexina EPI? Anexina e IPI. Ah, e o desipropídio. Ele é bastante utilizado. Legal. Legal. E a última pergunta, para a gente não se estender demais, só que ainda a gente tem tempo, tá bom? Estou cronometrando aqui o tempo. Uhum. Com relação você disse lá na sua introdução que as células tumorais elas têm avidez por glicose, correto? Sim. Você acha que com a melatonina a gente diminui essa avidez dela por glicose? Ela não teria condição de, por exemplo, ir para outra fonte de energia? Como assim? Outra fonte de energia? Parar de usar a Metabolismo. glicose, no caso. E vamos supor que a sua melatonina está diminuindo e ele vai parar de usar glicose. O É que, tumor. na realidade, a gente não pensou muito, a gente não está falando, nesse momento, da questão de avidez por glicose, mas justamente só de parar de utilizar essa via da glicólise aeróbica. Sei que está envolvido, mas a gente só está analisando isso no momento, no caso. Ah, entendi. Então você não, na realidade, era uma pergunta para ti, entendeu? Se você nos seus estudos, Entendi. né, nas suas leituras, por acaso, a melatonina provou que parou, né, de usar glicose. Será que, por acaso, não tem um outro mecanismo que eles vão utilizar outro metabolismo, corpos cetônicos, aminoácidos? Então, é que os aminoácidos já são muito utilizados na realidade pelas células tumorais, além da glicose. Só que esse ainda é o efeito mais famoso que a gente vê, né? Por isso que a gente tá tentando trabalhar bastante em cima dele. Mas uma coisa que o meu orientador está até mesmo falando é que a gente estava vendo uns estudos esses dias
que essas células da realidade que fazem essa glicólise aeróbica, quando você tem lá o fosfenol piruvato, elas podem acabar desviando a via da glicólise já ali, para nem acabar produzindo piruvato, produzindo lactato diretamente. Então, elas Legal. podem fazer isso daí também. Legal, parabéns, viu? O seu trabalho é muito, eu acredito que é muito legal, você vai colher bastante frutos. Qual que é a sua formação? Eu estou na graduação de Ciências Biológicas. Ah, legal. O pessoal da biologia, da biomedicina, eles têm uma formação muito voltada para a ciência, viu? Parabéns. Muito obrigada. Certo? Muito obrigada, Milena. Passamos agora para o terceiro trabalho. Ele será apresentado pelo coautor Elmo Alcântara. O título do trabalho é O estado de humor é influenciado pela escolha da música em sessões de exercício de intervalo de alta intensidade? A palavra é sua, Elmo. Sim, primeiramente, boa tarde a todos. Estarei aqui hoje representando o autor Rinaldo, que infelizmente não pôde estar presente. Espero corresponder à altura do próprio Rinaldo. Então, eu vou ter que desligar a câmera durante o período da apresentação por motivo de inconsistência no sinal. Todos estão vendo? Sim. Ok, obrigado. Primeiramente, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu sou o Elmo Alcântara. Estarei aqui representando o nosso trabalho do nosso grupo. O nosso trabalho é intitulado O Estado de Humor é influenciado pela escolha da música em sessões de exercício intervalado de alta intensidade. Os respectivos autores, o Rinaldo Filho, o Elmo Barbosa, Jonathan Oliveira, Paulo Zovico, Roberta Rica e Danilo Boccalini, e as respectivas filiações, a Universidade Federal do Espírito Santo e a Faculdade Estácio de Sá. Houve algum probleminha aqui que travou. Está passando para vocês? Ok. Então, a prática do HIIT tem se fortalecido, pois se destaca como uma estratégia, tá, eficiente para indivíduos saudáveis e doentes, uma vez que inúmeras evidências demonstram a melhora da saúde cardiometabólica concomitante à redução do tempo despendido. O HIIT, a prática do HIIT e exercício utilizando o peso corporal, vem sendo considerado top 5 das tendências fitness do Colégio Americano de Medicina do Esporte desde o ano de 2014, perpetuando por pelo menos 7 anos como tendência. É sabido também que a música ela pode alterar a animosidade de seus ouvintes, podendo proporcionar aos mesmos um estado de felicidade, frustração, relaxamento, agitação, motivação e entre outros sentimentos. E tal fato tem contribuído com sua utilização durante a prática de atividades físicas. E a música tem sido considerada uma excelente ferramenta para a melhora no desempenho dos exercícios, até mesmo nos de alta intensidade. Esses fatores são importantes justamente para a manutenção em programas de exercício físico. Contudo, considerando o treinamento intervalado de alta intensidade utilizando o peso corporal, esses efeitos da música eles ainda permanecem inconclusivos. Além disso, sabe que o controle da carga de treinamento é de fato fundamental para evitar as lesões e o overtraining, sobretudo pela utilização dos métodos de fácil aplicação. Então, é nessa perspectiva que o estado de humor tem sido sugerido como uma importante ferramenta para também monitorar a carga de treinamento em diversas modalidades esportivas. Sendo assim,
O objetivo do estudo foi avaliar a influência da música em sessões de treinamento intervalado de alta intensidade, utilizando o peso corporal no estado de humor e percepção de prazer em adultos saudáveis. Após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, 11 homens saudáveis, com a média de 24 anos, com a média também de 84 quilos, por 26 quilos metros quadrados, eles foram submetidos a um protocolo de treinamento em sessão única, consistindo em 5 minutos de aquecimento, com 20 séries de 30 segundos de exercício e 30 segundos de recuperação passiva, sendo que essa intensidade foram todas em all-out, e ele é monitorado pela escala de Borg, que vai de 0 a 10. Esses exercícios eles foram realizados em bloco, consistindo em polichinelo, burpee, escalador e o agachamento com salto. As condições experimentais elas foram escolhidas de forma aleatória através de um sorteio. As seguintes condições que foram analisadas durante esse protocolo foi música que gosta, música que não gosta e sem música. A seleção das músicas foi uma média de 10 músicas para cada condição, atento que para condições de música que gosta e as músicas que não gosta foi realizado previamente ao início da coleta, independentemente da ordem da condição a ser iniciada, através da indicação do próprio participante durante o protocolo de exercício. Foram analisados os seguintes parâmetros para esses indivíduos. Essa estatura deles foram medida e foi mensurada utilizando o estadiômetro da cardiomédia. Já a massa corporal desses indivíduos, utilizamos uma balança Felizola, e o índice de massa corporal foi calculado conforme a equação do IMC, entre peso e estatura ao quadrado. A frequência cardíaca ela foi monitorada pelo frequencímetro da marca Polar, do modelo S810, durante todas as intervenções dos exercícios, antes e durante as séries. Já a concentração de lactato foi verificado antes e imediatamente após a sessão, utilizando o aparelho Tacotrend Plus. O número de movimentos ele foi utilizado como indicador de carga externa de treinamento, sendo registrado em todas as séries, tá? Pensando na escala de percepção de esforço e recuperação. A escala de esforço foi avaliada através de uma escala de Borg, conforme prévias também publicações já decorridas na literatura. O instrumento consistiu em uma escala graduada que vai de 0 a 10, com âncoras verbais, considerando 0 pouco intenso e 10 muito intenso. A percepção de recuperação ela foi avaliada também através de uma escala de qualidade de recuperação. Essa escala de percepção de recuperação também graduada, ela vai de 0 a 10, possui âncoras verbais que estão relacionadas justamente à percepção de recuperação durante o exercício, sendo que 0 é nada recuperado e 10 completamente recuperado. E a gente pode notar que é uma escala invertida. A escala de prazer foi utilizada para avaliar justamente as respostas afetivas da sessão. É um instrumento que também é uma escala bipolar, que vai de 11 pontos, variando de mais 5 a menos 5, comumente usada para medir respostas afetivas do prazer e do descontentamento que são durante a atividade, durante o exercício. Essa escala apresenta as seguintes âncoras verbais, sendo as negativas menos 5, representado por muito ruim, menos 3 ruim e menos 1 bastante ruim, onde o 0 significa assim, neutro. Já nas questões positivas, mais 1 bastante bom, mais 3 bom e mais 5 muito bom. A escala de humor. Então, através da avaliação de uma escala de humor, os parâmetros tantos de tensão, com seus itens como apavorado, ansioso, preocupado e tenso, depressão, sendo dos itens deprimido, triste, infeliz e desanimado, raiva, itens como irritado, zangado, com raiva e mal-humorado, o vigor, vale prestar bastante atenção nessa questão agora do vigor, o animado, com disposição, com energia e alerta, fadiga, esgotado, exausto, sonolento e cansado, e confusão mental, como os itens confuso, inseguro, desorientado e indeciso. Então, esses fatores de tensão, depressão, raiva, fadiga e
essa questão da confusão mental, eles são considerados fatores negativos do humor, sendo o vigor, que eu chamei a atenção, considerado o único fator positivo. Então, o distúrbio total de humor ele foi calculado pela soma dos fatores negativos menos o fator positivo, sendo uma medida global do distúrbio de humor. A análise estatística, para essa análise da normalidade, os dados de Shapiro-Wilk ele foi utilizado. As diferenças entre as condições sem música, músicas que não gostam e música que gostam, foram analisadas pela análise de variância com medidas repetidas, seguido pelo teste post-hoc de Tukey. A análise de variância com medidas repetidas com 2 fatores, tempo antes e depois, e condição, tempo-condição com o teste post-hoc de Ben-Forrone, foi utilizado para verificar os efeitos nas variáveis estudadas ao longo do tempo. Já a medida da diferença e o 95% de intervalo de confiança foram calculados para a confirmação das diferenças. E as análises foram realizadas utilizando o software GramPad, com um nível de significância de P menor que 0,05, com os dados apresentados como média de desvio padrão. Não foram encontradas aqui diferenças significativas entre os parâmetros da frequência cardíaca absoluta, frequência cardíaca relativa, percepção subjetiva de esforço e carga de treinamento entre as condições sem música, música que não gosta e música que gosta. Entretanto, o número de movimentos da condição música que gosta foi significativamente maior que as condições música que não gosta e sem música, que também diferiram entre si. Considerando os parâmetros de carga de treinamento relativos, a seção do HIIT foi encontrado um aumento aqui da frequência cardíaca e da concentração de lactato, porém, somente após a sessão de treinamento. Já considerando a percepção de prazer, alterações significativas foram encontradas entre as condições sem música, que apresentou redução significativa do prazer. Na condição que não gosta, foi encontrado desprazer durante a atividade. E na música que gosta, houve um aumento do prazer. E cabe aqui destacar que alterações significativas foram encontradas entre essas condições. Alterações também significativas foram encontradas na percepção de esforço, na percepção de recuperação a partir da 6ª série, em relação à 1ª série. Entretanto, as áreas abaixo da curva relativas à percepção subjetiva de esforço, demonstrada aqui na figura B, e da percepção de recuperação demonstrada na figura D, não diferiram entre as condições sem música, música que não gosta e música que gosta. E, por fim, alterações significativas foram encontradas nos parâmetros da percepção de humor, porém somente no indicador de fadiga e no distúrbio de humor após a sessão de HIIT. Adicionalmente, não foi encontrada alterações significativas entre as condições sem música, música que não gosta e música que gosta. Então, assim, podemos concluir que, embora todas as sessões de HIIT tenham apresentado similar resposta da frequência cardíaca, da percepção de esforço e recuperação, e na sensação de fadiga, as sessões de música que gosta e sem música, elas apresentaram menor tensão, enquanto a sessão de música que gosta e a sessão de música que gosta apresentou uma percepção de prazer positivo comparado às músicas que não gostam e sem música. E, adicionalmente, a sessão música que gosta proporcionou com que os indivíduos, eles, de fato, realizassem maior movimento durante a atividade. Sendo assim, desde já agradeço a todos. Muito obrigado. Bom, a banca pode ficar à vontade agora para prosseguir com as perguntas. Elmo, parabéns pela apresentação. Você mencionou no início que não seria você, é isso?
Deixa eu tentar aqui abrir um pouco a câmera, se vocês conseguem ver. Eu fico muito Sim, distante. sim. Sim, não sou eu. Isso, na verdade, é um trabalho da graduação do Rinaldo. Deixa eu tentar vir para cá. Só por conta da luz. Tá, Isso. melhorou? Ótimo, tá ótimo. Tá bom. Então, esse trabalho é um trabalho de TCC, trabalho de conclusão de curso do Rinaldo. Eu sou um dos coautores. O Rinaldo faz parte do nosso grupo Fisiologia Translacional da Universidade Federal do Espírito Santo. E, infelizmente, por problemas de saúde familiar... Não, ok, só para eu saber. E você participou em que etapa desse trabalho? Então, eu participo das coletas. Então, com o indivíduo, eu participo da parte das coletas, que vai do lactato ao protocolo inicial. Ok. E sempre foram coletados nos mesmos horários, ou esses, vamos dizer, esses pacientes, os voluntários, Sim. Os homens participantes, né, do trabalho, eles faziam HIIT em horários diferentes? Não, era sempre nos mesmos horários, com intervalo de 72 horas entre as sessões. Mas e era um questionário com horários programados. Uhum. E você fazia a pergunta através de questionário. Você realizava a pergunta ou eles preenchiam o questionário ao final? Eles preenchiam o questionário, por exemplo, o questionário de Brumes, que verifica pavor, raiva, então é analisado antes e imediatamente após a sessão, junto com a mesma coleta. Mas eles que preenchem? Eles preenchiam você... Eles preenchem a próprio punho. E qual variável que você acha que pode influenciar, então, variável externa, tanto o horário que a pessoa chega, o tipo de trabalho, o que você acha que pode ter influenciado nos seus resultados desse trabalho? Então, eu já penso primeiramente na questão da própria música, né? Mesmo que os indivíduos eles não sabiam o que iria acontecer durante a atividade, mas em si, por fim, eles já estavam prontos e predispostos à atividade. Eles já faziam no horário que era justamente combinado por eles, os melhores horários, e isso já facilitava o próprio desempenho. Eu acredito que essa conversa, sempre antes com os voluntários, deixando-os livres para escolher os horários, acabou motivando para que também eu pudesse haver melhores resultados dentro da pesquisa, dentro do estudo. Ok. E o seu N? Vocês pretendem dar continuidade a esse trabalho, apesar de ter sido um trabalho de iniciação científica, né? De conclusão de curso, vocês pretendem dar continuidade, aumentar esse N, tirar algumas dessas variáveis que eu acredito que sejam muitas aqui, pensando, né, não trabalhando nessa área, mas eu acredito que, apesar da pessoa, eu gosto de malhar naquela hora, mas aí ele vem de um estresse de trabalho, talvez aquela hora é o melhor horário para ele, é o horário que ele se encontra disponível para estar realizando essa atividade. Então, acho que tem várias variáveis aí que possam estar influenciando neste seu resultado. E vocês pretendem dar continuidade para saber o que isso realmente... Ou vão parar por aí? Não, a gente não pretende parar por aqui, a gente pretende dar continuidade ao projeto, até porque a gente tem outros trabalhos que estão por vir justamente com essa perspectiva, através dos resultados que foram encontrados. E o pau é amostral para esse estado agora, do IC, iniciação científica, ele foi o suficiente. Ok, a gente pretende aumentar para futuros estudos. Ok, obrigada. Nada. Elmo, você me ouve? Sim, Gustavo, ouço muito bem. Parabéns, viu, pela apresentação. Ótimo trabalho, eu acho isso interessantíssimo, tá bom? Eu penso isso todos os dias, né? Porque eu não consigo ir para a academia se não tiver uma musicazinha, viu? Eu não consigo fazer nada, tá bom? Se não tiver música, a gente não faz nada na academia, tá bom? Então, foi uma ideia muito legal, muito relevante, tá bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se foi falta de atenção minha, mas você apresentou os resultados do lactato sanguíneo antes e após o protocolo? Não, nesse trabalho não. Durante a apresentação eu não apresentei os dados, o valor dos lactatos. Ah, entendi. Teve diferença? Teve diferenças significativas, né? Principalmente quando a gente trata da questão do humor, durante a atividade que gosta e a atividade que não gosta.
Legal, durante legal. toda a música, quem gosta, mas quem não gosta. É legal, porque acredito que a pessoa ela faça com mais vontade, com mais gás, né? Legal. Isso Legal. mesmo, Gustavo. Deixa eu te fazer outra pergunta. Vocês Claro. pensaram em fazer esse mesmo protocolo para treinamento resistido? Ou já fizeram? Não, para treinamento resistido ainda não utilizamos. Estamos somente utilizando para a questão do trabalho com peso corporal mesmo, que é algo que a gente estuda aqui dentro do nosso laboratório e no nosso grupo. Correto. Também não sei se foi por falta de atenção minha, mas houve critérios de inclusão ou exclusão? Sim, sim. Na verdade, não estava apresentado, mas todos eram indivíduos saudáveis. Na verdade, eu apresentei que eram indivíduos saudáveis, fisicamente ativos, e que fossem praticantes de alguma modalidade esportiva. Correto. E como exclusão, os que não eram praticantes os que não eram saudáveis, os que não praticavam. Seria basicamente isso. Se eles tivessem algum comprometimento cardiometabólico ou algum tipo de patologia miósseo articular que viesse a comprometer durante a atividade física ou com o IMC acima de 35. Correto. Agora, uma coisa que a professora Carla falou, e eu também fiquei intrigado, e eu tenho que te perguntar, é sobre o cálculo amostral. Como é que vocês chegaram nesse N de 11 para poder responder isso? Você acha que é adequado só um N de 11? Então, quando a gente pensou nesse N, a gente tinha pensado justamente para esse trabalho. Mas acredito que, assim, como dito, né, anteriormente, a gente pensa que um N maior, a gente pode obter melhores resultados. Uhum. Entendi. Não, então tá bom, então. Muito obrigado aí pelas respostas, tá bom? Eu te agradeço, Gustavo. Muito obrigado. Por nada. Obrigada pela sua apresentação. Eu já não tenho perguntas, porque eu queria comentar também sobre essa questão do lactato, mas já foi mencionado. E sobre os critérios de inclusão e exclusão, idade vocês não utilizaram? Não, na verdade a gente utilizou com indivíduos que fossem até 30 anos, pois que a média deu entre 24 e 26 anos de indivíduos saudáveis. Ok. Tudo bem, obrigada. Obrigado, Miriam, que agradeço. Muito obrigado, Elmo. Passamos agora para o quarto trabalho. Ele será apresentado pela aluna Flávia Barreto de Souza. O título do trabalho é Mosquitos Mansonia humeralis como potenciais vetores do vírus maiaro. Flávia, a palavra é sua. Vou começar aqui compartilhar minha tela. Só um minuto. Estão conseguindo ver? Sim. Então, eu vou começar. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Flávia. Eu sou mestranda em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal de Goiás, com orientação da professora doutora Elisângela de Paula Silveira Lacerda. E o meu trabalho tem como título Mosquitos Mansonia humeralis como potenciais vetores do vírus maiaro. Bom, os arbovírus, eles são vírus transmitidos por artrópodes e causam as denominadas arboviroses em humanos, tais como a dengue, zika vírus, chikungunya, maiaro, uropox, e tem como principal vetor de arbovirose o mosquito Aedes aegypti. Só que não é só esse mosquito que é capaz de transmitir arbovírus. Mosquitos do gênero Mansonia, eles são caracterizados por serem grandes, com hematofagismo agressivo e necessitam de plantas aquáticas para oviposição, já que as larvas de primeiro estágio fixam nas raízes dessas plantas para obtenção de oxigênio. Esse gênero não foi identificado como vetor de doenças no Brasil, mas tem uma espécie, o Mansonia venezuelensis, que já foi descrito como naturalmente infectado com o maiaro vírus em Trinidade por Ike em 1959. Porém, sem estudo sobre a capacidade vetorial desse mosquito e também não foi identificado em outras espécies do gênero. Esse mosquito ele é abundante em regiões em que aconteceram grandes modificações ecológicas, tais como na construção de usinas hidrelétricas.
já que o acúmulo de matéria orgânica em decorrência das barragens aumenta a população de macrófitas e, consequentemente, aumenta a população dos mansônios, porque eles terão uma grande disponibilidade de oviposição. Para que o mosquito consiga transmitir um vírus, primeiro ele tem que adquirir esse vírus através do repasso sanguíneo. Esse vírus ele vai sofrer replicação no intestino médio e tem que ser capaz de cruzar a barreira do intestino médio e escapar para a hemocele. Assim, através da hemolinfa, ele vai circular por todo o corpo do mosquito e se replicar nas glândulas salivares. Daí, quando esse mosquito for realizar um novo repasso sanguíneo, ele vai transmitir esse arbovírus. O rastreio de arbovírus em mosquitos, ela é importante porque levanta bases para a predição de ocorrência e transmissão de doenças, e a detecção precoce de arbovírus em mosquitos que têm capacidade vetorial, juntamente com medidas eficazes de saúde pública, reduzem o risco de distribuição mais ampla da doença, com estratégias relevantes e direcionadas para mitigar os problemas desde o seu início. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a capacidade vetorial dos mosquitos Mansano-Merales na transmissão do maiarovírus no distrito de Jaci-Paraná, Rondônia, Brasil. Nesse sentido, a hipótese de que os mosquitos Mansano-Merales são susceptíveis à infecção e competentes na transmissão do maiarovírus foi testada. Metodologia. Bom, a coleta ela foi realizada no município de Jaci-Paraná, em torno da usina hidrelétrica de Jirau, em Rondônia, entre 2018 e 2020, enquanto esses mosquitos realizavam repasso sanguíneo em galos acima de 2 quilos. A coleta foi realizada com auxílio de um sugador e, após a coleta, esses mosquitos ficaram armazenados por 2 dias para o processamento do sangue no intestino. Após, eles foram congelados e foi realizada a identificação taxonômica. Toda essa parte de coleta e identificação dos mosquitos foi realizada pelos nossos colaboradores da Universidade Federal do Acre e depois foram encaminhados para o Laboratório de Genética Molecular e Citogenética da UFG para detecção molecular do arbovírus. Então, nós montamos pools de 10 indivíduos contendo cabeça e tórax desses mosquitos para análise da glândula salivar. Esses pools foram macerados com água miliquê e realizado a extração do RNA viral. E para a detecção molecular foi realizado o teste de RT-qPCR. E para confirmação, nós selecionamos alguns pools positivos para o isolamento viral em cultura de células C636, que corresponde ao mosquito Aedes albopictus. Então, para a montagem dos pools, nós selecionamos as fêmeas de Mansano-Merales, que está aqui na figura A. Na figura B, corresponde ao Mansano-Merales macho. A figura C está mostrando o corte anatômico que realizamos para separar a cabeça e o tórax do abdômen. E, finalmente, montamos os pools. Oi. Pode continuar? Pode continuar, Flávia. E aí, nós montamos esses pools apenas com a cabeça e o tórax desses mosquitos. Esta é uma metodologia nova que tem como objetivo avaliar se está acontecendo replicação nas glândulas salivares. Nós montamos também uma curva padrão para determinar o limite de detecção do kit GOTAC, que nós utilizamos, e do nosso aparelho de RT-qPCR, com os primes sugeridos pelo Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Então, nós recebemos esse G-Block com várias cópias do Amplicon para detectar o arbovírus maiaro e realizamos essa diluição seriada até obter o número de cópias 1, 5, 10, 50, 100, 10.000, 1.000, 10.000 e 100.000 cópias. Realizamos a RT-qPCR em 2 réplicas e obtivemos essa média de CT e identificamos que o limite de detecção do nosso kit, nosso aparelho, é de 10 cópias para o arbovírus maiaro, com CT de 34,98. Então, acima desse valor de CT, nós consideramos o valor negativo, porque está acima do nosso limite de detecção. Como controle positivo, nós utilizamos uma cepa de soro de paciente, cedida pela Faculdade de São José do Rio Preto,
E como controle endógeno, nós utilizamos o gene actina do mosquito. Resultados. Então, ao total, foram coletados 2.000 mansonumeralis e até o momento nós montamos 133 pools, contendo cabeça e tórax de fêmeas de mansonumeralis. Destes 133 pools montados, 74% foram negativos para maiaro e 25% foram positivos. Dentre os pools que apresentaram valores de CT, 69,2% apresentaram CT em torno de 30 e 35, e 17% apresentou valor de CT entre 25 e 30. Alguns pools apresentaram valor de CT maior que 35. Então, nós consideramos como negativo porque está acima do nosso limite de detecção. Nós selecionamos 7 pools positivos para isolamento viral em cultura de células. Então, nós infectamos essas células C636 com o macerado do pool e acompanhamos por 7 dias. Não foi observado efeito citopático, que vai de encontro com o trabalho de Ribeiro e colaboradores em 2018, na qual ele estudou o perfil de infecção do maiarovírus em linhagens celulares. E na linhagem C636 não foi identificado efeito citopático. Após 3 dias e 7 dias de cultivo celular, nós coletamos o sobrenadante dessas células e realizamos um novo teste de RT-qPCR para detectar o arbovírus maiar, na qual podemos observar que o pool 68 apresentou maior taxa de replicação viral, na qual diminuiu o valor de CT entre 3 e 7 dias de cultivo, confirmando que os pools de mansonumeralis realmente estavam infectados com o maiarovírus e este ainda possuía capacidade de replicação in vitro. Então, este é o primeiro registro de mansonumeralis naturalmente infectados com o maiarovírus, e os resultados obtidos nessa pesquisa indicam o potencial vetorial dos mansonumeralis na transmissão do vírus maiaro, visto a infecção viral nas glândulas salivares. Este estudo ele é um alerta às autoridades de saúde pública, indicando a circulação de um novo vírus no município de Jaci-Paraná, já que não foi identificado esse vírus ainda naquela região, sendo necessários a elaboração de medidas eficazes de controle da população desses mosquitos, a fim de evitar futuras epidemias. Quero agradecer a organização do evento pela oportunidade, à Universidade Federal de Goiás, aos nossos colaboradores da Universidade Federal do Acre, a usina hidrelétrica de Jirau pelo apoio nas coletas e a nossa equipe da Unidade Sentinelle Centro de Referência em Medicina Internacional e de Viagens e Agência de Fomento CAPES. Obrigada. Obrigada. A banca pode dar início aos questionamentos. Poderia só fechar a apresentação, por gentileza? Sim, espera só um pouquinho. Agora sim. Posso iniciar, menina? Flávia, você me ouve bem? Sim. Parabéns, tá bom, pelo trabalho, um trabalho super interessante, tá bom? Eu tenho algumas dúvidas, tá bom? Como eu não trabalho com essa parte, pode ser até, você pode ver que eu tenho bastante ignorância em relação ao tema, tá bom? Você fez, então, só a parte molecular do trabalho, é isso? Você não foi fazer a coleta lá na próxima usina, é isso? Isso, não. Nós apenas ficamos com a parte de montagem dos pools e a detecção molecular mesmo. Correto. E qual que é a sua opinião em relação a essa questão dos pools, né? Porque, trazendo para o que eu trabalho, por exemplo, eu trabalho com biologia experimental, tá bom? Então, existe um negócio que a gente chama de individualidade biológica, tá bom? Então, eu poderia fazer um pool, tá bom? De 10 animais
Só que quando eu faço, né, essa mistura dessas amostras, seja ela, né, quais forem, pode ser coração, pode ser fígado, o que for, eu vou perder a individualidade biológica daquele animal. Para o estudo de vocês não veem essa questão de individualidade biológica do mosquito? Como é que você poderia me responder essa questão? Não, nosso objetivo mesmo foi saber se esses mosquitos estavam ou não infectados com o maiara. Correto. Então, achamos mais fácil juntar em pools, já que acontece pouca replicação nos artrópodes, né, desse vírus, e aí, aumentando o número de mosquitos, nós vamos ter maiores chances de detecção do vírus. Mas entendi. fizemos também algumas análises com mosquito individual, porque nós pretendemos testar para outros arbovírus. Então, nós montamos alguns mosquitos individuais para saber se acontece também co-infecção entre os arbovírus. Então, e dentro desse pool individual também foi positivo para Maiara. Entendi. Então, vocês pegaram, né? Vocês fizeram um pool, viram que estava positivo, pegaram o animal individual e também viu que estava positivo. Sim. Então, que bom. Que bom. Deixa eu te fazer outra pergunta. Por que vocês escolheram o gene constitutivo actina? Tem alguma coisa... Por que escolhemos a actina? Isso. Tem algo em especial ou não? Não, geralmente é utilizado mesmo. Ele é utilizado como controle endógeno para esse tipo de pesquisa. Entendi. Não, sem problemas. É porque existem outros, eu queria saber se tem alguma coisa, por exemplo. Dependendo do que você vai fazer, eu só posso utilizar GFPH, dependendo do meu tratamento, entende? Porque ele sofre influência de determinado tratamento, tá bom? Pelo menos em rato é assim. Dependendo do que eu vou fazer, eu posso usar só ciclofilina, tá bom? Era nesse sentido que ele estava fazendo essa pergunta. Eu escolhi a actina porque os vírus, esse tipo de vírus tem, sei lá, só a actina que a gente vai conseguir comparar, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Eu acho que era isso as minhas perguntas, tá bom? Parabéns mais uma vez, o trabalho é bastante legal, viu? Muito obrigada pelas considerações. Olá, tudo bem, Flávia? Boa tarde. Oi, boa tarde. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que não é fácil trabalhar com RNA, vou começar, já estou com medo. Juro que eu fiquei torcendo para ver um gel seu, não, já vai direto, né? Vamos fazer direto aí o que é PCR, né? Vamos quantificar de uma vez isso aí, que já é o seu interesse, né? Seu objetivo é esse. Então, eu queria saber de você o seguinte: você fez a coleta apenas na região do Pará, né? A coleta de lá. De Jaci, Paraná. Na verdade, não foi eu, né, que fiz a coleta. Paraná, desculpa, Paraná. Jaci, Paraná. Jaci, Paraná. Eu gostaria de saber se vocês têm o objetivo de expandir essa coleta, uma vez que pode ser que esse vírus já venha circulando em outras regiões do Brasil. O que você tem lido a respeito disso? Se tem em outras regiões já tem ocorrência, se é de interesse seus, porque realmente sobre a arbovirose eu sei quase nada. Mas eu gostaria de saber qual que é o retorno que vocês vão dar também lá para a represa, né? Que ajudou. Qual é o retorno? Deve ter vocês vão, né? Eles devem procurar saber sobre essa pesquisa como que vai ser esse retorno. Vocês pretendem ir lá, dar palestra, porque tem que ser algo... Não adianta... Nossa, artigo científico é lindo, né? Mas eu quero saber, assim, para a população local, o que vocês pretendem fazer alguma coisa, algum trabalho, já tem em mente? Não você especificamente, mas pode ser, né, uma iniciação científica que talvez possa ter vindo a te ajudando, né, nesse processo. Como eu disse, eu sei que é árduo esse trabalho. Até a gente padronizar essas curvas aí, não é nada fácil esse CT. Então, o que você pensa a respeito disso? Bom, na verdade, foi realizado outra coleta em outra região também,
próxima à usina hidrelétrica de Jirau, mas ainda nós não analisamos os mosquitos dessa região. Mas são a mesma espécie, só que em região diferente, só que a gente ainda não teve tempo para analisar. E o maiarovírus, ele é endêmico da região amazônica, então nós vamos dar esse retorno, sim, vamos levar esses resultados à usina hidrelétrica de Jirau, porque eles são apoiadores desse projeto, né? E aí, penso que os colaboradores lá da Universidade Federal do Acre vão atuar nessa parte do retorno mesmo para eles. De conscientizar a população, mostrar os resultados, o que isso significa. Sim, que para a usina, né, deve ser algo muito importante, porque deve causar, né, vamos dizer, os sintomas clínicos da doença, né, deve atrapalhar os trabalhadores, então, para a usina deve ser algo bem importante, sim. Parabéns pelo trabalho. E é importante esse retorno para a população, porque os mosquitos Mansona, eles têm esse hematofagismo agressivo, então incomodam muito a população que está ali próxima ao criadouro, né? E aí eles têm que ter conhecimento dessa possibilidade dele também ser um vetor de doenças. Então, creio eu que vamos sim levar esses resultados. Eu esqueci uma outra dúvida minha, que eu não sei se eu passei batido, que vocês separaram o tórax da cabeça, né? Sim. Vocês fizeram o pool separado do tórax e da cabeça. Sim, reservamos os pools de abdômen, porque se não tivéssemos identificado o arbovírus nos pools de cabeça e tórax, talvez nós testaríamos nos pools de abdômen para saber se esse mosquito ele estava apenas susceptível à infecção. Talvez estivesse ali ainda no intestino médio. Ah, entendi. Ok. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada eu. Oi, Flávia, parabéns pelo trabalho. Só queria fazer um comentário rápido, uma pergunta, na verdade, também não sou da área, mas eu me lembro que na UFMT, mesmo o pessoal que trabalhava com coleta dos mosquitos, eles iam na floresta, e eu prestei atenção no que vocês foram onde nos galos, né, no galinheiro, sei lá como é. E por que esse lugar foi escolhido? Como é isso? É comum? É um lugar que vocês utilizam para recoletar os mosquitos? Foram em galinheiros, nas comunidades próximas de Jaci, Paraná. Foi escolhido o galinheiro porque tem muito mosquito atacando aqueles galos, aqueles animais, e aí foi um ponto fácil de coleta mesmo. Uhum. Só pela facilidade mesmo, ok. Ok, obrigada. Muito obrigada. Dando continuidade, muito obrigada, Flávia. Passamos agora para o quinto e último trabalho. Ele será apresentado pela aluna Ana Carolina Oliveira. O título do trabalho é Tratamento com associação de curcumina e peperina reverte prejuízo cognitivo em um modelo da doença de Alzheimer esporádica em ratos. Ana Carolina, a palavra é sua. Ana, a gente não tá conseguindo te ouvir. Seu microfone está ligado? Você pode, por favor, tentar tirar o cabo e conectar novamente do fone? Oi?
Isso, agora a gente está te ouvindo. Agora me ouvem? Vou prosseguir, então, certo? Certo, pode continuar. Estão vendo minha tela? Sim. Então, vou começar. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Carolina Oliveira, eu sou acadêmica de medicina da UFMT de Sinop. Hoje eu vou apresentar o trabalho cujo tema é Tratamento com associação de curcumina e piperina reverte prejuízo cognitivo em um modelo da doença de Alzheimer esporádica em ratos. A orientadora desse projeto foi a professora doutora Nádia Alessio Veloso. Vou começar falando um pouco sobre a doença de Alzheimer, que ela é uma afecção neurodegenerativa, progressiva, irreversível e insidiosa, que ela foi descrita inicialmente pelo neuropatologista e psiquiatra alemão Alois Alzheimer no ano de 1907. Ela é o tipo de demência mais prevalente em idosos no mundo, correspondendo a 60% desses casos. Isso se deve principalmente à mudança demográfica com o envelhecimento populacional. E aí ocorreria um predomínio maior de doenças, de afecções não transmissíveis, né? A doença de Alzheimer ela é uma importante causa de dependência funcional, institucionalização e mortalidade entre a população idosa. Entre as manifestações clínicas da doença de Alzheimer, em geral, o primeiro aspecto é a perda da memória recente, enquanto a memória remota ela costuma ficar preservada até os estágios mais avançados da doença. Ou seja, ela só tende a aparecer, a perda da memória remota, ela só tende a aparecer quando a doença está bem mais avançada. As outras manifestações clínicas da doença de Alzheimer incluem a deterioração cognitiva, né, que a pessoa pode ter dificuldade de atenção e também dificuldade na fluência verbal, e também distúrbios comportamentais, que incluem a agressividade, alucinações, hiperatividade, irritabilidade e a depressão. A histopatologia da doença de Alzheimer, ela inclui a atrofia cortical difusa, degeneração neurovascular, perdas neuronais e sinápticas, a formação de placas senis extracelulares, compostas principalmente pela proteína beta-amiloide, e também pela formação de novelos neurofibrilares intracelulares, formados principalmente pela proteína tau. O mecanismo bioquímico exato da doença de Alzheimer, ele ainda não é completamente conhecido, mas acredita-se que o estresse oxidativo e a perda massiva da acetilcolina estejam envolvidos nesse processo. O tratamento da doença de Alzheimer atualmente, ele envolve estratégias farmacológicas e psicossociais, mas esse tratamento ele se retarda apenas ele se limita apenas em retardar a evolução da doença, permitindo apenas uma estabilização ou então uma melhora temporária do paciente. Ela não reverte os prejuízos já causados, né? Pensando nessa limitação do tratamento, nós estudamos duas substâncias. Uma das substâncias foi a curcumina. A curcumina ela é o princípio ativo da cúrcuma longa, que ela é popularmente conhecida como o açafrão da terra. É uma planta que tem origem na Índia e no Sudeste Asiático. Ela é muito utilizada na culinária e também na medicina tradicional indiana. E a curcumina, ela possui ação antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, cicatrizante e digestiva. A piperina, por sua vez, ela é o princípio ativo da piper nigrum, né, também conhecida como pimenta preta ou pimenta do reino. Ela também é muito utilizada na culinária e também na medicina tradicional. A piperina, ela possui ação antioxidante, anti-inflamatória, antipertensiva e antiplaquetária. E a piperina, ela tem uma característica muito importante, que é a capacidade de aumentar a absorção e a biodisponibilidade de fármacos, inclusive de fitoterápicos. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar os efeitos da co-administração de curcumina e piperina sobre a memória de longa duração na tarefa de reconhecimento de objetos em um modelo murino da doença de Alzheimer. A metodologia, importante salientar que o nosso projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética de Uso Animal. Nós utilizamos ratos Wistar machos adultos, entre 200 e 250 gramas. Foi ofertado água e ração ad libitum para eles, né, à vontade. E eles foram mantidos em caixas coletivas com temperatura ambiente de mais ou menos 25 graus Celsius, com ciclo claro, escuro e natural. Foi realizada a cirurgia estereotáxica nesses animais. Para eles serem submetidos à cirurgia, eles foram anestesiados com ketamina e xilazina. Foi realizada a tricotomia da região onde seria feita a incisão. O animal foi posicionado no aparelho estereotáxico para roedores, e foi feita a exposição da calota craniana e a perfuração nas coordenadas correspondentes aos ventrículos laterais. Com isso, foi feito duas perfurações,
e foi feita a injeção intracérebro-ventricular bilateral de streptozotocina ou de solução salina estéril. Posteriormente à cirurgia, foi realizado antibiótico e o animal ficou em observação em uma caixa aquecida até que ele pudesse se recuperar da anestesia e voltar para a caixa coletiva. Aqui uma foto da cirurgia estereotáxica, né? O animal posicionado no aparelho e aqui uma foto do animal se recuperando da anestesia numa caixa forrada e aquecida. O tratamento via gavagem ele foi iniciado 10 dias após a cirurgia e essa foi realizada a administração ou de solução veículo, né, que ela era composta por água destilada, carboximetilcelulose e Twin 80, ou a oferta de solução de curcumina e piperina, que ela foi composta da solução veículo acrescida de curcumina, 100 mg por quilo, e de piperina, 20 mg por quilo, e foi ofertado 1 ml para cada animal. Esse tratamento ele foi feito durante 30 dias consecutivos. Com base nas duas intervenções, que foi a cirurgia estereotáxica e o tratamento, nós dividimos os animais em 4 grupos, que foi o grupo controle, que ele recebeu administração intracérebro-ventricular de solução salina e recebeu tratamento com solução veículo, o grupo streptozotocina, que recebeu a injeção de streptozotocina e o tratamento foi com solução veículo, o grupo curcumina piperina, que recebeu a injeção intracérebro-ventricular de solução salina e recebeu tratamento com curcumina e piperina, e por fim o grupo streptozotocina, curcumina e piperina, que recebeu a injeção intracérebro-ventricular de streptozotocina e o tratamento com a curcumina e piperina. Aqui nós temos o N de cada grupo, né? O grupo controle teve um N de 13, streptozotocina também foi 13, curcumina e piperina teve um N de 12, e streptozotocina, curcumina e piperina teve um N de 10. Avaliação comportamental, o teste de reconhecimento, a tarefa de reconhecimento de objetos, ela tem 3 etapas, que é a sessão de familiarização, a sessão de treino e a sessão de teste propriamente dita, né? Da memória de longa duração. Na sessão de familiarização, cada animal é colocado individualmente no campo aberto, sem nenhum objeto, e o animal permanece ali por 5 minutos. Depois disso, 24 horas depois da sessão de familiarização, esse animal ele é submetido à sessão de treino, onde ele é exposto a 2 objetos iguais no campo aberto. A sessão de teste, ela é feita 24 horas após a sessão de treino, e nisso o animal vai ser exposto a um objeto já conhecido, que nesse caso é o bloco verde, e um objeto novo, que nesse caso é esse ratinho de plástico. Importante salientar também que quando o animal ele não tem um prejuízo da memória, ele passa pela sessão de treino, ele já vai ter conhecido esse objeto, que no caso seria o objeto verde. Quando o animal já conhece esse objeto, ele tende a dar mais atenção para o objeto novo. Quando o animal tem um prejuízo na memória, ele vai esquecer que ele teve contato com esse objeto verde e ele vai distribuir a atenção entre os 2 objetos, ou então dar mais atenção até para o objeto que ele já deveria conhecer. A sessão de teste, a gente avaliou a exploração, o tempo de exploração do objeto novo. Nós também avaliamos o tempo de autolimpeza, o número de cruzamentos nos quadrantes centrais, o número de cruzamentos nos quadrantes periféricos e o número de levantamentos sobre as patas traseiras. A análise estatística nós fizemos por meio da nova de 2 vias, pelo post-hoc de Tukey, e as diferenças entre os grupos foram consideradas significativas quando o P foi menor que 0,05. A análise estatística do nosso trabalho revelou que o grupo streptozotocina reduziu significativamente o tempo de exploração do novo objeto, quando comparado com o grupo controle, com P menor que 0,05. Isso mostrou que a streptozotocina causou um prejuízo na memória desses animais. O grupo streptozotocina foi significativamente diferente do grupo streptozotocina, curcumina e piperina, com P menor que 0,05. E isso mostrou que o tratamento com a curcumina e piperina foi capaz de reverter o prejuízo causado pela streptozotocina. Além disso, outro parâmetro analisado foi que o grupo streptozotocina ele mostrou uma redução do tempo de autolimpeza quando comparado com o grupo controle, com P menor que 0,05. Aqui um gráfico que mostra o efeito da administração de streptozotocina intracérebro-ventricular e do tratamento de curcumina e piperina sobre o tempo de exploração do objeto novo. Aqui nós temos o asterisco, ele mostra que
ele mostra que o grupo streptozotocina foi significativamente diferente do grupo controle, e a cerquilha mostra que houve uma diferença significativa entre os animais do grupo streptozotocina e os animais do grupo streptozotocina, curcumina e piperina, que seria essa coluna aqui. A conclusão do nosso trabalho foi que a co-administração de curcumina e piperina por via oral durante 30 dias consecutivos foi capaz de reverter o prejuízo da memória de longa duração e o modelo da doença de Alzheimer esporádica em ratos. Por fim, muito obrigada pela atenção e é isso. Caroline, a gente não conseguiu te ouvir. Tá? Obrigada. A banca pode dar início às perguntas agora. Posso começar, pessoal? Ana Carolina, você me ouve Oi? bem? Estou ouvindo agora. Parabéns, tá bom, pelo trabalho. Super interessante do ponto científico, tá bom? O seu estudo. Eu tenho duas perguntas para poder te fazer. De onde vocês obtiveram que a dose de 100 miligramas e de 20 miligramas por 30 dias, né, elas teriam esse efeito tão bonito que vocês obtiveram? De onde vocês tiraram esse cálculo da dose? Então, isso foi com base em outros artigos, só que eu não sei te informar corretamente qual foi o artigo agora. Que, na verdade, esse projeto, ele é um mestrado, né? Aí nós fizemos subdivisões e eu sou aluna da Vicky. Então, eu fiquei responsável por essa parte da memória de longa duração, mas só que eu não sei te informar isso agora. Qual foi a fonte exata? Não, tá bom, sem problema. Então, vocês se basearam, né, na literatura para poder injetar ou tratar, né, esses ratos com essa dosagem, né? Outra pergunta, você sabe dizer qual foi a taxa de mortalidade desses animais? Que eu percebi que vocês têm 4 grupos e que os grupos não são iguais, né? Então, algum animal morreu. Qual que é a taxa? Então, são duas perguntas na realidade. Qual que é a mortalidade da cirurgia? Porque eu sei que existe uma mortalidade por causa da cirurgia estereostática. E qual que é a mortalidade durante o tratamento? Então, durante a cirurgia, a gente chegou a ter um problema com anestesia. Se eu não me engano, nós perdemos 2 animais. Só que, em relação ao N, nós tivemos também um problema com o transporte de animais, porque esses animais, eles vêm do biotério de Cuiabá. Só que quando esses animais eles estavam vindo para cá, teve um problema de engarrafamento e estava muito quente, e nós perdemos uma leva de animais nesse transporte. Aí, por isso que o N não foi maior. Correto. Eu sei muito bem, viu, Ana Carolina, como é que é essa luta de vocês aí com relação ao transporte dos animais de Cuiabá para Sinop, viu? A gente iniciou os trabalhos aí com ratos, então a gente tinha bastante dificuldade também, tá bom? Mas muito obrigado, viu, pelas respostas. Eu que agradeço. Ana Carolina, obrigada pela sua apresentação, foi bastante claro. Acho muito interessante essa busca, né, por novos medicamentos. Bom, no fundo, a finalidade é essa, né, o tratamento contra uma doença que é tão importante. E esses 2 compostos que você estuda, eu já vi também que são utilizados para várias outras coisas, que já é comercializado, e vocês chegaram, me imagino que a decisão, né, a escolha foi por isso, né, através da literatura, vocês escolheram esses 2 compostos. E vocês utilizaram, eu não sei se você comentou durante a sua apresentação, se eu não percebi, vocês fizeram algum teste de toxicidade com os animais? Não, com esses animais não chegou a ser feito. Certo. E sobre a questão da dosagem também você falou, né, que o Gustavo também comentou que foi
através de outros trabalhos. Não foi feito uma triagem. Primeiro, vocês já partiram de uma determinada dosagem. Então, era isso. Ana Carolina, parabéns pela apresentação. Você está no mestrado há quanto tempo? Não, eu não sou do mestrado, não, sou aluna da graduação. Ah, da graduação, iniciação científica. Uhum. Eu gostaria de saber de você, há quanto tempo você está trabalhando no projeto? Tem um semestre. Ah, então tá bem recente. Vai sofrer muito ainda com esses ratinhos aí. Assim, é um semestre na faculdade, né? Que teve esse período da pandemia, aí a gente contou como um semestre. Só que foi esse Tá ano bem todo. parado. Entendi. Eu queria saber de você qual foi a sua maior dificuldade dentro desse projeto. Foi... pode falar. Pode falar. Não era essa a minha pergunta. Eu acho que foi análise de artigo, essas coisas, porque a gente tem que montar um plano de trabalho, fazer um relatório final, essas coisas. Eu acho que a maior dificuldade para mim foi a bibliografia, né? Saber qual artigo a gente escolhe, se aquele artigo é bom o suficiente. Eu acho que a minha maior dificuldade foi essa. Sim, a iniciação científica está aí para isso, né? A gente vai crescendo à medida, né, que a gente vai evoluindo ali na faculdade. Eu entendo que a pandemia atrapalha bastante, mas ao mesmo tempo tornou a leitura, né, um tempo maior para a gente estar lendo os artigos, entrando dentro da pesquisa mesmo, né, que a gente se está dedicando a ela, apesar de estar um pouco longe. Mas obrigada pela apresentação. E sucesso aí. Obrigada, eu que agradeço. Anderson, me libera o vídeo. Muito obrigado, Ana. Muito obrigada aos membros da banca. Parabenizamos a todos os alunos pela excelente apresentação e agradecemos pela participação no terceiro encontro científico do PPGCS. É muito importante para o evento contar com a confiança de vocês, dos seus coautores e do seu grupo de pesquisa, bem como de todas as universidades participantes. Neste momento, faremos um pequeno intervalo. Voltamos em 10 minutos com a nossa cerimônia de encerramento, onde faremos também a premiação do melhor trabalho do evento. Muito obrigada.